Bora lá, Fiel, Craque Neto, Fabinho Soldado, Ronaldo Giovanelli, bora ver o desabafo da Fiel nesse assalto que o Corinthians sofreu lá no Beira-Rio. O Corinthians foi operado, garfado, roubado na cara dura. E na sua opinião, o Kaká deveria ser expulso do Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Peguei os melhores momentos aí, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. A responsabilidade do jogador é uma coisa assim tão impressionante. Pra mim não foi pênalti. Eu não consigo enxergar pênalti. Mas o VAR chamou. Como é que um jogador profissional, como esse cara que já tomou um cartão amarelo, né? Ele faz um pênalti desse, cara. Pô, como é que pode isso, cara? Como é que o cara pode fazer isso? Como é que ele pode fazer esse tipo de jogada? Você é um imbecil, né? Só um cara. Como é que pode? A bola nem tá pro jogo. Não é um lance de gol, cara. Parabéns, Kaká. Parabéns, Kaká, parabéns, Kaká, parabéns, Kaká, parabéns, Rubão, parabéns a vocês que contrataram o Kaká, parabéns, legal, muito parabéns pra vocês todos, parabéns, Kaká, não é você que mandou a imprensa tomar no cu? Se não foi você, nossa, que legal, como você é craque, como você é um jogador espetacular, parabéns, Kaká, que legal, parabéns. E não é, o gol que já tinha feito foi culpa dele. Acreditar num Kaká pra jogar, acabou o jogo, olha lá. Parabéns, Kaká. Aí, Kaká, que legal. Parabéns pra você, Kaká. Você é o cara, Kaká. Você é o cara que faz gols. Você que mandou a imprensa tomar no cu, não foi, Kaká? Mas você merece seleção. Parabéns, Kaká, de você fazer um pênalti como esse. Parabéns de colocar o Kaká. Parabéns de contratar esse jogador. Parabéns. Kaká, você é um craque, você é maravilhoso, você é um deus da zaga, que jogador maravilhoso que você é. Parabéns, Kaká, de fazer um pênalti no final do jogo. Parabéns pra você. Não tem nem discussão, né? Essa não tem como. Eu quero falar. Pode falar. Kaká! Cara, que coisa mais... Uma das coisas mais idiotas que eu vi num jogador de futebol, você ganhando um jogo de 1-0, você se fortalecendo, e aí um jogador como esse faz um pênalti, o jogador nem tinha condições para fazer o gol, o VAR chamou, né? O VAR chamando, deu puxão em relação. Eu não vi, sinceramente, mas se o VAR chamou, tá chamado e tá tudo certo, que é uma coisa... Parabéns, Kaká, você é o monstro sagrado. Vamos lá, deixa eu pensar para não ser processado. Mas, cara, o Corinthians não pode ter tanto jogador horroroso no seu elenco. Tanto jogador mequetrefe, tanto jogador com QI baixo dentro do elenco. Por mais que digam, mano, não foi pênalti. Eu também, particularmente, acho que não foi pênalti. Aquela mão do Kaká nas costas do Bruno Henrique, pra mim não é suficiente pra desequilibrar o jogador do Inter. Mas o que esse Kaká é ruim não tá escrito. O que esse cara é horroroso não tá escrito. Esse cara não pode vestir essa camisa. É um absurdo. E mais absurdo ainda é o seu Dorival Júnior, você, Dorival Júnior, manter esse cara no jogo até o final. Esse cara tava louco pra ser expulso. Já no primeiro tempo, quando ele toma aquele cartão amarelo lá contra o Carboneiro, naquele lance, cara, eu falei, vai ser expulso ainda na primeira etapa. Já deveria ter saído no intervalo, Dorival. Qual parte disso você não entendeu? Você que convive com esse cara e sabe o quanto esse cara é ruim, é fraco, e você manteve ele até o final. Tava na cara que ele mais cedo ou mais tarde ia confessar, porque ele sempre faz isso. O Kaká sempre dá dessas. É ridículo, Dorival. Você jogou o time no mato, junto com ele. Junto com ele, porque o Corinthians tinha um jogo controlado. Era uma vitória certa, assegurada no Beira-Rio. A torcida vai no Inter já no primeiro tempo. O Inter que nos últimos 3 jogos ganhou 1 ponto, Dorival. Hoje era uma vitória certa, com atuações muito boas individuais, inclusive do próprio Guinegão, o Vitinho, o Hugo que não comprometeu. Mas você fez essa questão, Dorival, de manter o Kaká até o final. Ai, mano, mas o lance ali você tá pegando no pé porque não foi pênalti. Gente, ele foi irresponsável. Ele foi imprudente dentro da área. Você não pode dar pro árbitro, que é um monte de porcaria também apitando no futebol brasileiro, essa prerrogativa do cara entender se foi ou se não foi pênalti. Era um lance fácil do Kaká ter marcado o Bruno Henrique. Não precisava ter feito aquilo que ele fez. Perdendo a corrida pro Bruno Henrique, perdeu o posicionamento pro Bruno Henrique dentro da área, Kaká. Você tá de brincadeira. Olha o seu tamanho, olha o tamanho do Bruno Henrique. Vá pro inferno. Então é por isso que o Corinthians está capengando no Campeonato Brasileiro. Porque muitas vezes falta QI dentro de campo. Uma das maiores aberrações do futebol hoje. O jogo terminando, o jogo já com 50, como o juiz já havia crescido. Mas ele vai dar o pênalti ainda. Olha, vou te falar, hein? Que coisa, hein? O futebol brasileiro acabou. E tem que aumentar mais 1 ano, 2, 3 anos para terminar o campeonato e essas aberrações
Parabéns à CBF. Mais uma aberração lá, hein? Lá em Porto Alegre, mais um pênalti pro Inter. Parabéns. Cara, é desanimador, velho. Desanimador. A partida que a gente fez, conseguimos controlar o jogo do início ao fim, fazemos um belo jogo defensivamente. Cara, não gosto nem de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu aqui, velho. No lance ali, o Bruno já tava se jogando, já tinha estourado o tempo. Pô, é frustrante demais. Até pelo que vocês correram durante os 90 minutos e o Corinthians vencendo o jogo, uma vitória que seria bastante importante, né, Gustavo? Com certeza, a gente veio com o intuito, a gente fez um grande jogo, como eu falei. Todo mundo se entregou ao máximo, mas o juiz estragou o jogo. Falar não só desse jogo, mas de 2 jogos. Semana passada, nítido o que aconteceu. Todo mundo viu depois, com tranquilidade, que o lateral era do Corinthians. E aí nós fomos prejudicados. E aqui, mais uma vez, o lance, se rever ou não, se foi a questão do pênalti. Mas o detalhe é que é o segundo jogo que o Corinthians tem feito dentro de campo o seu melhor. O Dorival tem feito um trabalho espetacular e a gente tem tido esse tipo de situações que complica. Então, de novo, são duas situações que aconteceu seguido contra o Corinthians, tá certo? E a gente aqui vem de uma forma que a gente não gostaria. Futebol é espetáculo, futebol a gente está falando para o torcedor, a gente queria que, dentro de campo, tudo se resolvesse dentro do campo, mas a gente trabalha toda semana para poder fazer o melhor e, de novo, segundo jogo, a gente não quer, de maneira alguma, ser beneficiado, mas é difícil a gente, mais um jogo, ter esse tipo de comportamento. Corinthians vai à CBF? Vamos ver o que vai ter que ser feito. Tá. Por que alguém em sanidade me escala o Kaká? Me explique. Por que o João Pedro Tchoca estava no banco para o Kaká? Alguém me explica isso. Eu não acho que foi pênalti. Mas por que alguém me escala o Kaká? Que só atrapalha. Que não faz nada de bom, nada de produtivo. Que não tem a mínima condição de vestir a camisa de um clube do tamanho do Corinthians. O que o Kaká faz nesse time? O que o Kaká faz no time titular? Para o João Pedro Tchoca, que está no banco, que fez um baita jogo contra o Flamengo, que foi substituído no segundo tempo. Por que diabos o Kaká estava jogando? Porque era óbvio que ele ia fazer uma cagada. Era óbvio que a bola ia bater na mão dele, que ele ia cometer um pênalti, que ele ia fazer alguma merda, um gol contra. É óbvio que ele ia fazer uma cagada, porque ele sempre faz uma cagada. O Kaká não existe, gente. Não existe esse cara ser jogador de futebol. Não existe ele jogar no Corinthians. E não existe ele ser escalado pelo técnico. Mas o que o Dorival tem na cabeça de escalar um jogador como esse? Pelo amor de Deus! O João Pedro no banco. Nossa, que absurdo, cara. Que absurdo. Como é que me põe o Kaká? Então a culpa é sua, Dorival. Eu não posso culpar a arbitragem, que foi péssima no jogo. Eu não posso, a culpa é sua. Porque jogador ruim, você não pode ter no elenco, porque uma hora ele joga. Só que a culpa é do treinador que põe para jogar, como titular. E hoje o Dorival pediu, porque a escalação dele, e ele ainda foi bem, ele ainda deu sorte, porque o time foi bem no primeiro tempo. O Hugo, que eu olhei a escalação, o Hugo Farias, lateral, falei, pelo amor de Deus, por que o Bidu não tá, por que o Maicon não tá, por que o Martínez não tá, o que o Dorival quer? Mas, cara, ele tava ganhando o jogo. Eu ia ficar com a minha boquinha bem fechada aqui, mas ele me coloca o Kaká. O Kaká. O que ele espera que aconteça com o Kaká? O Kaká atrai desgraça. O Kaká atrai qualquer coisa de ruim que possa acontecer dentro da área. Porque a bola procura ele para bater na mão dele, para bater nele e entrar no gol. O Kaká não existe, gente. Não existe. Eu sei que não foi pênalti, mas você tendo o Kaká, você corre o risco desta merda acontecer. Você corre o risco. Você tendo o Kaká, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja no último minuto. Então, parabéns, Dorival Júnior. Parabéns. A culpa é sua. Eu não vou ficar bravo, ou mais bravo com a arbitragem. Porque eu também tô puto, porque foi um roubo, foi um absurdo, não tinha que ter marcado o pênalti. O gol anulado, não sei se tava. Mas, cara, o Kaká não. Kaká não. O Kaká, ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na mão em algum momento. Cara, é nítido isso. Ele tomou um cartão ridículo porque ele perdeu uma bola na lateral do campo. Ele não foi expulso por detalhe. Ele comete faltas bobas. Ele é grosso. Ele não sabe jogar futebol. Uma hora ele ia aprontar.
Uma hora ele ia aprontar. E vejam só, o jogo ele é muito longo. Ele tem muito tempo para acontecer. Sempre dá tempo do Kaká fazer uma cagada, do Kaká fazer uma cacaca. E ele acabou fazendo. Ai, olha só que loucura. Cara, é inacreditável que o Corinthians deixou escapar essa vitória. Tô puto sim, porque era para afundar esses caras. O Inter tá em 15º, o Inter tá quase, se balançar a tabela, o Inter cai na zona do rebaixamento. Mas não, o Corinthians conseguiu dar sobrevida para este Inter que não jogou absolutamente nada, a não ser nos 5 minutos iniciais. Um jogo controlado, tinha 13 mil pessoas no Beira-Rio, pareciam aqueles jogos de pandemia, não tinha ninguém no estádio, e o Inter doou ingressos, o Inter distribuiu ingressos, vamos no jogo, pelo amor de Deus. O time tá numa crise danada e o Corinthians conseguiu perder pontos para esse time. Ai. Vamos lá, sejam todos bem-vindos à minha live. Cara, inconformado. A arbitragem foi horrorosa, mas o Kaká, parabéns, hein, Kaká? Você conseguiu, parabéns. E parabéns, Dorival, porque o Kaká não pede para ser escalado, né? Ainda mais tendo o Tchoca no banco. Por que o Tchoca estava no banco? Por que o Kaká foi escalado? Pois é. E o Dorival não vai nem dar entrevista, né? Porque ele foi expulso. Gente, eu tô de olho aqui em Santos e Grêmio, que já começou 0-0, 11 minutos. Então tô de soslaio aqui fazendo a nossa live. Tava pronto aqui para falar de uma vitória do Corinthians, para falar de 3 pontos fundamentais. O Corinthians tinha escalado a tabela. Deixa eu ver como é que tá agora. Tava em 11º, cara. Tinha colado no Grêmio, inclusive, com 32 pontos. Agora, o Corinthians segue na 13ª posição, né? Com 30 pontos. O Inter, 15º, ainda com 29. Tem 5 pontos. O Inter tá a 6 pontos da zona do rebaixamento. E esse é o problema, né? Quando a gente pensa em zona do rebaixamento, porque esse bloco do Z4 está se distanciando. Mas, enfim, vamos falar do jogo. Mas é claro que vai ficar muito nesse lance polêmico aí, né? 30 minutos só. O Maicon, o Martínez, o Bidu. O Guinegão cansou, depois ele botou o Romero. E ainda botou o André no meio ali para dar uma sustentação, né? Só que aí baixou demais, né? Baixou demais as linhas, segurou demais. E aí, com isso, o Inter começou a chegar, começou a rondar, mas o Inter não agredia, não ameaçava, o Hugo não fazia nenhuma defesa. Aí entrou o Kaká em cena, né, cara? Aí o Kaká entrou em cena. Olha, valeu, Kaká. Ó, quer ver? Aqui, ó. Olha o que o Kaká provoca. Chico, outro jogo o Corinthians prejudicado, chefe Fernando Domingos. Pois é. Evandro, eu, na minha humilde opinião, que vale de nada, afastaria o Kaká para emprestar ele. Cara, não faz sentido. Exatamente, sabe por quê? Porque se ele tiver no banco, no elenco, uma hora o Dorival vai botar ele. Botou ele de titular hoje. Titular. Choroladas ganharam o pênalti que queria em 2005. Espero... não, isso aí não vai mudar, viu, Vitor? Fábio Padilha, Cidrolândia. O juiz ia acabar o jogo antes do lateral, até colocou a mão no apito. Deixou cobrar e deu essa merda. Nossa arbitragem é a pior do mundo. Pois é. Mas aí, cara, faz uma catimba, né? Como diz o Luxemburgo, fura a bola, acabou o jogo. Entendeu? O cara vai cobrar o lateral, para na frente dele, toma um cartão, sei lá, não deixa cobrar. Os caras também ficam chamando o azar, sabe? Eu posso... Calma, gente, sem violência. Esse árbitro, o Rodrigo José Pereira de Lima, tem que nunca mais apitar um jogo na vida dele. Ele é muito ruim, cara. Eu acho ele muito fraco. E falei hoje no programa, acho que ele é um juiz menor para o tamanho do jogo. Mas aí tem a política da CBF, que precisa ter um árbitro de Pernambuco, né, para beneficiar outras federações. Então, ele é FIFA, inexplicavelmente. O que está apitando o Santos e Grêmio, por exemplo, é o Paulo César Zanovelli, que é o pior árbitro do quadro disparado. Pior. Já fez uma cacaca aqui. Depois vocês veem o lance, já anulou um gol legítimo. É isso. Todo jogo dele tem uma merda. E para ele não perder o escudo FIFA, a CBF já escalou ele para o Mundial Sub-17 no Catar, em novembro. Então ele tá tranquilo. Eu vou te falar. É difícil, viu? Lance de pênalti, Yuri ou Kaká, qual foi decisivo? Cara, o Flamengo a gente não sabe, né? O Flamengo poderia, se o Yuri abre o placar lá contra o Flamengo poderia ter virado de qualquer maneira. Então, o Flamengo teria todo um jogo ainda, todo um segundo tempo. Agora, o do Kaká, cara, tava ganho, 3 pontos. Ali, cara, a bola tinha saído, o juiz ia terminar, acabou o jogo. Porque o primeiro tempo que a gente fez era um primeiro tempo digno de vitória.
tá? Era um primeiro tempo digno de 3 pontos, né? E a gente acabou perdendo o jogo, perdendo a partida contra o Flamengo. E hoje, de novo, cara, um gostinho, assim, terrível, né? De derrota, um empate com gosto de derrota, tá? Porque o Corinthians merecia a vitória. Pô, meu irmão, merecia muito essa vitória. Ó, vou falar a real para vocês. A gente vai discutir o pênalti do Kaká. Para mim, não foi impedimento do Hugo, tá? Eu vou ser mais polêmico ainda. Samir Carvalho, porque é o seguinte, né? A CBF é uma droga de entidade. A CBF, como diria o Emerson Sheik lá atrás com aquela frase, a CBF é uma vergonha. Essa é que é a verdade. É uma vergonha. Porque a CBF tinha que ter os melhores softwares, né? As melhores câmeras. O lance do Kaká fica inconclusivo pelas câmeras. Fica inconclusivo pelas câmeras. Você não tem o impedimento semiautomático. Ah, vai ter. Tinha que ter hoje. Que vai ter. Entendeu? Para mim, o lance do Hugo, tudo bem, é um pouquinho de nada que ele tá à frente, só que a bola, se você pegar o lance, a bola quando sai do pé do cara já tá um dedinho na câmera aqui assim, ó, um dedinho. Por que eu não posso pôr a bola um pouquinho mais colada no pé do jogador do Corinthians? Quem foi que fez o cruzamento pro Hugo mesmo? O lançamento, o Bidon, né? Hein? Por quê? Então, assim, cara, na hora que você solta o lance também na hora que você quer, sabe? Enfim, né, velho? Impedimento pra mim tinha que ser o corpo inteiro do cara e acabou, meu irmão. Ia sair um monte de gol, porque não dá pra gente ficar brigando por um ombrinho, um fio de cabelo no meu paletó, sabe? Essas loucuras que acontecem, né? Essas porcarias que acontecem em discussões de pênaltis e não pênaltis, e faltas e não faltas, enfim. Agora, entendeu? Samir, você havia falado, Kaká chama gol, o Dorival ainda não entendeu isso, tá? O Dorival ainda não entendeu isso. Enfim, para mim não foi impedimento o gol do Hugo, e eu sou um corintiano, jornalista, que vocês conhecem bem, tem até corintiano que não gosta de mim, porque eu sou sincero, meu irmão, tá? Eu sou sincero. O lance do Kaká, para mim, é muito duvidoso. Até agora eu não cheguei a uma conclusão, mas como eu sou jornalista e não posso ficar em cima do muro, se você falar assim pra mim, Samir, você tem que escolher, cara, eu vou culpar o Kaká. É muita burrice, velho. É muita burrice. Sabe, é muita falta de sabedoria, é muito estabalhado, é muito sem técnica, ele não tem jogo de cintura, é um cara duro, né, velho? É um cara que só faz bobagem em campo. Entendeu? Ele tem problema para girar um corpo, ele tem problema para fazer uma marcação, para se posicionar. Ele é atrapalhado. Não dá, velho. Eu não entendo. Eu não entendi essa escalação do Kaká. E aí eu não entendi por que o Dorival ainda voltou com ele no segundo tempo, sendo que ele tinha cartão amarelo no primeiro tempo. O Dorival foi teimoso demais, cara. O Dorival, hoje, o Dorival saiu, para mim, de herói a vilão, assim, em questões de segundos. Por quê? Porque a partida do Corinthians, taticamente, era esplendorosa, velho. O Corinthians fez um jogaço taticamente. Você tem que analisar isso, a gente tem que, aqui o pós-jogo, a gente sempre avalia a questão tática, porque, cara, você olha o Corinthians jogando, você olha a escalação do Corinthians, é de chorar, meu irmão. É de chorar, tá? E comigo não tem essa, com todo o respeito. Quando fala com todo o respeito é porque não vai vir respeito nenhum. Mas se eu começar a falar a escalação do Corinthians, o que tem de perna de pau, meu irmão, e um time consegue fazer virada de jogo, triangulação, começa a envolver o adversário, faz 2-0 no primeiro tempo. Para mim, o gol do Hugo não foi impedimento no gol do Hugo, tá? O Corinthians envolve, então quer dizer, pô, na minha opinião, a gente tem técnico, mas não tem elenco. A gente tem um time limitado tecnicamente, mas bem organizado. Só que aí, o mesmo treinador que organiza esse time muito bem, põe 4, 5 variações por jogo, taticamente numa partida, é o mesmo que insistiu com o Kaká até o final. Félix Torres e Kaká.
são sujeitos a chuvas e trovoadas. Tinha gente que brigava comigo. Kaká, eu tive uma resistência de alguns torcedores que falavam que eu estava errado. O Félix Torres tive muito mais. Aquela coisa de jogador de seleção, muita gente, né, entrou em rota de colisão comigo. E no final a gente vê quem tinha razão, o tempo é rei. Você colocar o Kaká em campo, você está pedindo para perder o jogo. Você está pedindo para acontecer algo, tá? Que, enfim, não vai dar bom. Não vai dar bom. O Corinthians fazia um grande jogo. Se vocês pegarem o meu café do intervalo, inclusive deixei registrado em texto, tá escrito lá no canal de WhatsApp, tá? Vocês podem me seguir lá no canal de WhatsApp. Fiz ao vivo no Instagram também, mas no canal de WhatsApp escrevi, né, para os meus queridos que nos acompanham. Eu falei, o Corinthians ganha esse jogo se o Kaká não fizer besteira. Eu falei, se um jogador não der uma cavada, ou o Kaká não fizer uma besteira, o Corinthians ganha o jogo. Eu acabei profetizando, né? O Kaká fez besteira no último segundo. O pênalti foi extremamente duvidoso? Foi. Mas tinha que ser ele lá, né? Ele chama gol, né? Ele é atrapalhado, ele é estranho mesmo nos lances. Enfim, é o segundo pênalti que ele faz no Campeonato Brasileiro, tá? Não é o primeiro. Não é o primeiro. Então eu deixei uma enquete para você durante a minha avaliação, a minha análise. Vou falar taticamente como foi o jogo, como foi a participação de cada jogador. E você vai tirar a sua conclusão, né? Vai votar. Quem é o culpado pelo empate do Corinthians com gosto de derrota? Quem é o culpado pelo empate com gosto de derrota? O juiz, o Kaká ou o Dorival que manteve o Kaká em campo ou o escalou em campo? Você vai fazer a sua escolha, tá? Bora lá, fiel, não tem nem o que falar. O Corinthians foi garfado aí, meter a mão no Corinthians, cara. É sempre assim, contra tudo, contra todos. Mas, cara, tá chato já, mano. Mano, teve o toque, mas foi suficiente pra ser pênalti? Não foi, mano. Cara, as duas vezes, e o que acontece, cara? Pelo amor de Deus, alguém precisa tomar alguma providência, cara. Alguém precisa tomar alguma providência em relação a isso. Na sua opinião, foi pênalti, não foi? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mas, cara, infelizmente, né, esse empate não resolve de nada a vida do Corinthians, fica estacionado na tabela. E, cara, um jogo feio, cara. Feio fora de casa, tirando o Guinegão, alguns lapsos né, no primeiro tempo ali. Um jogo horrível de se ver, era pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Enfim, cara, mas todo jogo é isso. No jogo passado contra o Flamengo, nós perdemos um ponto por um caso de um erro de arbitragem. Foi lateral lá pro Corinthians, velho. Agora, de novo, mano, perdemos mais um ponto. Então, de um em um ponto, vai ficando uma questão insustentável, velho. Vamos ser rebaixados pela arbitragem, cara. Pessoal, desculpa aí o tom do vídeo, cara. Estressado, porque não tem condição um negócio desse, mano. Enfim, deixa sua opinião aí. Apesar dos pesares, se você puder se inscrever aí e deixar um like, ajuda demais. Até o próximo vídeo aí, valeu.